Olá, está começando o Saúde e Algo Mais. Com mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil, a asma pode matar um brasileiro a cada 4 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Mas como essa doença se desenvolve e como controlar as crises em busca de uma vida mais normal? No Saúde e Algo Mais de hoje, nós vamos falar sobre a asma e como ela afeta a vida de milhares de pessoas. Para isso, eu converso agora com o médico pneumologista, Dr. Ronaldo Queiroz. Bom dia, Ronaldo. Bom Prazer dia, te receber. Prazer é meu estar aqui, muito honrado com o convite. Alegria te receber. Para falar de asma, né, Ronaldo? É uma doença que é muito comum em nosso país, não é? É uma alta prevalência, né? Uma alta prevalência. Eu vi os seus dados, são dados interessantes, mas nós temos um trabalho recente aqui no Brasil que mostrou que na atenção básica, nos ambulatórios, centros de saúde, nós temos uma prevalência de 5% da população adulta com asma brônquica. É muita gente, né? De 200 milhões de habitantes. São 10 milhões de pessoas. E 20% entre crianças e adolescentes na área de pediatria. E você tem, então, uma prevalência ainda maior. Isso é muito grave, Ricardo, porque é uma doença subdiagnosticada e hoje ainda mais de 70% dos pacientes não fazem o tratamento correto. É mesmo, Ronaldo? Infelizmente. Por quê? Falta de acesso, falta de diagnóstico? Nós, em meus 40 anos de formado, eu me lembro lá na Escola Paulista de Medicina que tinha uma das professoras, Ana Lúcia de Godoy Fernandes, uma pneumologista, uma professora muito especial. Naquele tempo, 40 anos atrás, nós tínhamos um programa de educação em asma brônquica, procurar levar para a população orientações, porque é uma doença crônica, Sim. Ela não tem cura, mas ela tem controle, mas as pessoas ainda só buscam assistência em unidades de urgência e emergência em crises. Faz uma inalação, o clínico está preparado para atender esse paciente na crise e melhorou, ele vai embora. Então o paciente tem dificuldade, pelo SUS o acesso a um pneumologista é muito difícil e mesmo sendo mais fácil entre particulares ou convênios, por exemplo, se você tiver algum convênio, a pessoa ainda não tem aquela educação, ela acha que ela melhorou, não vai ter de novo e essas crises de repetição vão levar a um prognóstico muito ruim. Agora, quais são as causas da asma, Ronaldo? A asma é uma doença respiratória crônica, esse é um ponto. Não é uma doença que você tem uma crise, toma um remédio e o sujeito vai melhorar. Número 1. E é uma doença crônica inflamatória. Existe um coeficiente de inflamação das vias aéreas muito grande. E essas pessoas que têm esse quadro de inflamação, de hipersensibilidade, têm as vias aéreas mais sensíveis, eles podem sofrer agressões externas, por exemplo, com mudanças de tempo, poeira, ácaro, pelos dos pets, dos animais, e isso acaba agredindo a via aérea e provocando o broncoespasmo. Então, a asma brônquica provoca o estreitamento dos brônquios, provocando tosse, o chiado no peito, dor torácica, os sibilos e a crise de falta de ar. Então, esse é a configuração. Então, é um processo inflamatório, Ricardo, e crônico, por isso que ele precisa ser tratado continuamente. Esses são os sintomas mais comuns, né, que você acabou de relatar, que é a tosse, o chiado, Isso enfim. E uma característica da asma é a sua reversibilidade. Então, quando o paciente sofre uma agressão, então esse paciente é hiperreativo, ele tem um fundo genético e alérgico muito importante. Então, quando ele reage, as vias aéreas dos brônquios se fecham e depois do tratamento, e às vezes até espontaneamente, ele volta ao normal. E isso é um dos fatores que acaba desestimulando os pacientes de procurar uma assistência. Esse é um ponto. Agora, Ronaldo, o diagnóstico do paciente com asma e dos fatores que desencadeiam as crises, como é feito? Vamos colocar assim, o diagnóstico da asma ele é especialmente clínico.
E você vem um paciente com crise de tosse, de chiado, de falta de ar, e ele tem até uma história familiar, porque, como eu disse, a genética é importante. Pais asmáticos, alérgicos, que têm asma ou rinite, eles acabam levando essa caracterização genética para os pacientes. E ele desenvolve o quadro clássico, começa com uma tosse seca, vai fechando, à medida que vai obstruindo, diminui o fluxo respiratório, vem o cansaço, vem a dor. Então, a história é bem característica. Uma crise que pode ser lenta, insidiosa, ou às vezes a crise é extremamente rápida e aguda. E pode ser uma crise muito forte. Esse é o primeiro ponto. Então, o diagnóstico clínico é fundamental. Do ponto de vista de exames que nós fazemos, é até uma doença que não exige grandes coisas. Hoje, basicamente, são os exames radiológicos, uma radiografia de tórax simples, já nos dá uma ideia para avaliar a anatomia dos pulmões, e as provas de função pulmonar, chamada espirometria, que é um exame onde o paciente assopra em um aparelho, num canudo, Sim. e nós registramos a quantidade, o fluxo de ar que sai. E esse aparelho tem a capacidade de dizer se ele está com obstrução ou não e qual é o grau da obstrução. Isso é muito importante. Isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Quero fazer só um pequeno intervalo e a gente volta para continuar o nosso bate-papo. Fiquem com a gente, já voltamos. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é anestesia. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cacemes, e MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na Rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável.
Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Ronaldo Queiroz, que é médico pneumologista, e a nossa conversa é sobre uma doença que é muito comum, a asma brônquica. Ronaldo, um tempo atrás os testes alérgicos eram utilizados, né, para o diagnóstico, para buscar a causa. Isso ainda é uma ferramenta ou não? Ricardo, é uma doença alérgica, então, tradicionalmente, antigamente, eu diria 40, 50 anos atrás, você fazia muitos testes, aquelas picadinhas no braço, para ver a alergia do que você tinha. E a partir daí, você oferecia, como profissional da saúde, o médico oferecia vacinas para você diminuir essa hipersensibilidade. Ao longo dos anos, as evidências científicas não fortaleceram essa conduta, tanto que o uso de imunoterapia há muitos anos que não faz parte dos consensos internacionais para o tratamento da asma brônquica. O GINA, que é um conselho internacional, as maiores autoridades do mundo se reúnem uma vez por ano e eles fazem as diretrizes do tratamento da asma. Vai começar a estudar de novo, eventualmente, o uso de você utilizar a imunoterapia, como são chamadas as vacinas, para colaborar no tratamento, mas já há algum tempo não tem uma importância tão significativa. Ainda se faz o teste? Sim. E por que você, hoje, nos consensos, não é uma posição minha, sim das instituições, da academia que nós falamos, porque você não precisa fazer um teste com uma boa anamnese. O sujeito tem alergia a pó, vai limpar a casa, levanta aquela poeira, bater num sofá, que tem os ácaros, você tem o pelo dos animais. Então, eventualmente, você não vai fazer teste com uma coisa que o próprio paciente já demonstra que tem alergia. Entretanto, ainda se faz e você pode até utilizar a imunoterapia em casos muito especiais de alergia, mas na asma cada vez menos. Agora, Ronaldo, a asma, ela se inicia de que forma, né? A manifestação da doença? Com que idade? Existe algum sexo onde ela é mais predominante? Então, a asma, vamos lá, ela surge mais frequentemente na infância, entre as crianças. 4, 5 anos, porque até 2 anos a gente tem aquele bebê chiador. Agora com essa epidemia viral que nós tivemos, que já vem diminuindo significativamente, quem sofreram foram os pequenos, de 1 a 2 anos, porque ele faz uma bronquiolite, é como se fosse uma asma. Inflama os brônquios, fecha os brônquios, a criança com falta de ar, precisa de oxigênio, de corticoide, tratamento com suporte hospitalar. Então esse é um ponto dos casos mais graves. Depois não, ele abriu a bronquiolite, acabou a virose, ele se recupera bem e vai para casa e ele não é asmático. Então a asma surge quando você tem essa predisposição. Aí vem o quadro genético importante. E ela surge com aquele paciente que começa a ter sintomas respiratórios na infância, a partir dos 4, 5 anos. Por exemplo, 80% dos pacientes que têm asma têm rinite alérgica. Porque quando a gente fala de hiperreatividade, de inflamação das vias aéreas, lembrar ao pessoal que as vias aéreas começam no nariz, a respiração, e vai até a intimidade dos pulmões. Então, essa agressão de poeira, de ácaro, de fungos, mudança de tempo, exercício físico, até emoção, agridem a mucosa. Então, aqui em cima você escorre o nariz, espirra, é o quadro da rinite. E quando esses fatores chegam aos brônquios e provocam o estreitamento das vias aéreas, você tem o chiado no peito e a falta de ar. Então, você já tem que ficar de olho ali nessas crianças que têm essa coriza constante, já é um sinal de rinite. Então, potencialmente, ela pode desenvolver asma mais para frente. E quando geralmente desencadeado por viroses, um resfriado simples pode ser o fator desencadeador de uma crise de broncoespasmo, e vem a primeira crise e outras, que começa aquela rotina de ir ao pronto-socorro com falta de ar. Desgastante, né? Um desgaste para a família, especialmente entre crianças. Isso vai subindo, o surgimento é mais frequente nessas crianças. É a forma mais comum de aparecer, que é uma classificação da asma. Antigamente nós tínhamos 2 tipos de asma, a asma extrínseca e intrínseca. Eu peguei esse tempo.
Isso não existe mais. Extrínseca era aquele paciente que tinha alergia, poeira e os fungos, então ele era muito alérgico. E intrínseca surgia mais nos adultos. Então a extrínseca era nas crianças e a asma nos obesos, em outras condições que não alérgicas, surgiu mais nos adultos. Hoje está caracterizado que a asma é uma doença inflamatória e os estudos nos apontam para 2 tipos de asma. É uma linha inflamatória que nós chamamos de T2, uma linha inflamatória onde a alergia é muito intensa. Então você tem aumento de eosinófilos, você tem aumentos de imunoglobulinas ligadas à alergia. Então ajuda no diagnóstico. Então chama a asma T2, é a mais frequente. A asma não T2 já não tem tanto coeficiente alérgico e aparece mais nos adultos. Com relação ao sexo, interessante o trabalho recente que mostrou um estudo do IBGE de 2019. Ele fala que as mulheres estavam ganhando para mais de 10% em adultos. E por que surge um pouco mais em mulheres adultas? Não temos ainda uma explicação que seja definitiva. Os estudos apontam alterações hormonais. Agora, nas crianças é mais frequente no sexo masculino nos meninos. Infelizmente. Ronaldo, a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos para falar sobre o tratamento ideal para esses pacientes. Já voltamos. De acordo com o dicionário, proximidade é a condição de estar próximo fisicamente de algo. Mas estar perto é muito mais que isso. Estar perto é cuidar. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. Estar perto é fazer a diferença. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com o Dr. Ronaldo Queiroz, que é médico pneumologista, e o nosso bate-papo é sobre asma brônquica, uma doença que acomete milhões de brasileiros. Ronaldo, qual é o tratamento ideal e como fazer esse acompanhamento? É uma oportunidade extraordinária para a gente quebrar alguns mitos aqui. A asma brônquica, por ser crônica e uma doença inflamatória, o principal pilar do tratamento é a utilização do corticoide,
que é uma droga anti-inflamatória por via inalatória. Perfeito. Então, a base é você usar dispositivos para aspirar uma medicação e o ponto central são os corticoides inalados. E aí você associa os broncodilatadores que hoje nós temos de ação prolongada. Então, o paciente tem um tratamento mais tranquilo, cômodo. Ele faz uma aspiração pela manhã e outra à noite. Quando ele está fora de crise, é o tratamento de manutenção. Então, são broncodilatadores e com o principal elemento é o corticoide inalado e o tratamento tem outros mecanismos de suporte, mas esse é o eixo central, viu, Ricardo? É a corticoterapia e por via inalatória. Eu alerto isso porque tem a famosa história das bombinhas. Sim. No passado, nós tínhamos, você cardiologista sabe disso, chamava Exuprel. Era um broncodilatador, mas que acelerava o coração. Terror dos cardiologistas. Era o terror dos cardiologistas, porque o paciente que usava muito, ele não tinha orientação, ele estava desesperado, com falta de ar, então ele tinha que ficar aspirando. Então, criou-se aquele mito de bombinha faz mal e vicia. Quando, na verdade, hoje, nós sabemos que a principal via de tratamento é a via inalatória. E nós não chamamos mais de bombinha. É que o broncodilatador, ele dilatava, mas ele não atuava na inflamação, né? Não atuava na inflamação e ele acelerava muito a frequência cardíaca e o sujeito tinha arritmias, ele entrava no tremor, hospital. né? Tremor. Aí o cardiologista falava, pare de usar essa porcaria. É verdade. Então, aí não tinha tratamento. Então hoje não, você usa o anti-inflamatório que não tem nenhuma ação no sistema cardiovascular e até os broncodilatadores hoje também têm uma preferência de atuar apenas nos brônquios, nos receptores pulmonares. Isso acaba ajudando bastante, né? Agora, o resultado desses tratamentos se mostraram muito efetivos ao longo do tempo, Ronaldo? E qual o papel dos imunobiológicos no tratamento da asma atualmente? Primeiro ponto, eu acho importante para que todos os seus espectadores saibam que é uma doença crônica. Então, o tratamento nós dividimos em duas fases. O paciente entra em crise, ele pode ir ao pronto-socorro, deve ir quando ele tiver sintomas mais graves e não tiver uma orientação. É o que ocorre no dia a dia. Com certeza. Só que ao sair de lá melhor, ele precisa procurar o pneumologista para receber o tratamento que nós chamamos de fase 2, que é intercrise, tratamento de manutenção. O paciente está ótimo, abriu os brônquios e é medicado, especialmente com os anti-inflamatórios inalados, com pouca absorção sanguínea no corpo todo, uma ação local pulmonar, e isso vai melhorando e evitando que tenha novas crises. Então, esse é um ponto significativo. Agora, os broncodilatadores são importantes, existem outros medicamentos inibidores dos leucotrienos, enfim, mas o que revolucionou a asma no seu tratamento, Ricardo, você muito bem colocou, foi a utilização dos imunobiológicos. Imunobiológicos são remédios, drogas que atuam lá naquele processo inflamatório que eu falei, chama T2. Então, são remédios que você aplica uma injeçãozinha por mês para os pacientes que entram em um protocolo que fique confirmado que ele tem a asma alérgica, com o envolvimento dos eosinófilos, da IgE, e os resultados estão sendo muito animadores. Nos últimos 5 anos foram feitas muitos trabalhos, experimentos no mundo todo, e nós temos assistido até a remissão de alguns casos. Usava muito corticoide oral, tinha crises, internação, infecções, pneumonia, que é uma complicação das crises, e hoje os imunobiológicos, para aqueles pacientes que se enquadram, existe um protocolo, não é para todo mundo, mas nós reservamos os imunobiológicos para o que nós chamamos de asma grave, e os resultados têm sido excelentes. Ô, Ronaldo, atuamos nas crises, atuamos no pós-crise, com os medicamentos inalatórios e também, dentro do que há de indicação, dos imunobiológicos. Agora, cuidar do ambiente de trabalho, da casa, do quarto,
pode influenciar e de que forma o tratamento? Importantíssimo. Nós chamamos de higiene ambiental. Perfeito. Ou seja, se você tem uma asma T2 inflamatória, alérgica, que é mais frequente, e você mesmo, o paciente conta, ele fala, eu vou na minha avó, tem uns gatinhos lá, toda vez que eu saio espirrando, tossindo, é um prenúncio que pode ter até uma crise. Então, você precisa cuidar do ambiente. Não dá para brincar com gatinho. Não dá. Uma vez fizeram uma pergunta se em casa de quem tem asma podia ter pets. Eu falei, infelizmente, a resposta é não. Muitos não gostaram, né? E ainda insistem. E aí tem crise de repetição. Então, cuidar do ambiente significa ter uma casa arejada, que bata sol, que evite fazer manipulação de poeiras, fungos, ácaros, esses pelos e assim por diante. Agora, é o tratamento que vai possibilitar que ele não tenha crises, porque, por exemplo, mudança de temperatura, mudança do clima, agora outono e inverno, o ar frio e seco aumenta a incidência de crises. E não tem vacina nem como você sair do nosso ambiente. Então, é o tratamento preventivo que vai segurar o paciente e vai possibilitar que ele leve uma vida praticamente normal. Exercício físico para esses pacientes. Importantíssimo. Atividade física é para todos, em qualquer situação. E vale lembrar da natação. Quantas pessoas no passado falaram, meu filho melhorou quando eu pus na natação. Não é bem verdade, é outro mito, porque tem até o cloro nas piscinas e que pode ser um fator irritante das vias aéreas. Mas o importante é que nadar, andar, correr ao ar livre, praticar exercício e atividade física, especialmente nas crianças e adolescentes, é importantíssimo. Existe um mito em relação à água quente, do banho? A sensibilidade de cada um, o paciente, cada um tem a sua característica. Então, ele já conhece. Na verdade, não existe uma explicação que seja clinicamente, tecnicamente justificável. Mas existem pessoas que têm maior sensibilidade a determinados tipos de agressão. Então, isso é muito importante. Então, o paciente ele precisa estar muito envolvido. E quando tem crianças, adolescentes também, a se afastar do tabagismo, agora esse cigarro eletrônico, nós estamos... Pois é, Ronaldo, eu vou até aproveitar para você falar sobre isso, né? Porque tem muita gente consumindo esse absurdo. Né? O cigarro eletrônico, ele chegou-se ao absurdo da indústria que fabrica oferecer, dizendo que quem fumasse, substituindo pelo cigarro eletrônico, você não teria os malefícios. A concentração de nicotina que dá o vício 10 vezes maior do que o cigarro comum. E tem a substância cancerígena na queima da nicotina, que vem líquida, em gel, que é o formaldeído. Então, dá câncer e vicia mais que o cigarro. E o que está nos preocupando é que os jovens aderiram muito a essa prática. Então, pneumonias graves, EVALI, lá nos Estados Unidos, aqui já tivemos casos, são pneumonias gravíssimas que dá em jovem que utilizam o cigarro eletrônico. E nós estamos vendo também agora, que ele é relativamente recente, surgimento de doença pulmonar crônica, de lesões como enfisema em meninos de 18, 19, 20 anos. Lamentável. Então, isso é um problema seríssimo. Imagina se você tem asma e as vias aéreas já sensíveis, é uma agressão, uma tragédia. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de ouvir todo esse conhecimento que você transmitiu para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e dizer para os asmáticos que se você tem asma e fizer o tratamento correto, você vai ter uma vida normal. Isso é de grande importância. Muito obrigado a vocês também que nos acompanham todos os dias. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos vocês.